resultado dessa felicidade que nós estamos vivenciando, que é a criação da Associação Brasileira dos Praticantes do Reiki. Vou falar um pouquinho do Robson, né, para vocês conhecerem, já falaram dele. O Robson é professor de uma universidade do estado de São Paulo, tá? Ele é pós-doutor, ele é responsável, você ainda é responsável, né, pela pós-graduação. Né? É que ele está morando no Porto. Ele está fazendo o segundo pós-doutorado. Por um tempo, ele está fazendo o segundo pós-doutorado aqui. Ele é, o currículo dele é pós-doutorado do SCAR. Ele está fazendo pós-doutorado aqui na Universidade do Porto. Ele foi diretor de cardiologia, de pesquisa de biocampo e modulação autonômica cardíaca da universidade. Ele é pesquisador da Unesp, mestre de Reiki, tá? Ele trabalha com reabilitação cardiovascular. Ele foi diretor da Sociedade Cardiológica do Estado de São Paulo por 6 anos e ele tem mais de 300 pesquisas publicadas, algumas em literatura. Esse encontro, né, com a Gláucia, e eu sempre tenho oportunidade, eu ressalto isso, foi um encontro de alma para mim. Tá? Ontem nós jantamos juntos, uma pessoa que eu conheço há 6 anos, e a impressão que eu tenho, né, como foi dito pela manhã, que é de várias existências já, porque parecia que eu estava jantando com a minha família naquele momento. Então, realmente, é um privilégio muito grande ter uma pessoa como a Gláucia. Nessa existência, ela está exercendo alguns papéis, e os papéis são para nos permitir que nós cumpramos a nossa missão maior. Né? Então, é a nossa persona ali. E a Gláucia está vivendo isso como professora, uma professora muito reconhecida também lá no estado de São Paulo, uma pessoa que se especializou, né, tem pós-graduação em neuropsicologia, trabalha, mestre em Reiki, dá os cursos também, abandonou a carreira como professora para se dedicar à prática. Então, uma pessoa corajosa, acima de tudo, né, e fazer isso principalmente no nosso país. Então, realmente é um privilégio. Nós não poderíamos começar de outra forma a não ser nos apresentando para vocês entenderem o que nós vamos dizer para vocês representa para nós, já que é uma busca que a gente vem já há algum tempo. E para facilitar o entendimento, e como professor, né, a gente usa de uns recursos para facilitar. Então, nós vamos falar para vocês a história da criação da ABP Reiki, que é a Associação Brasileira dos Praticantes de Reiki. Vamos falar dos nossos objetivos. Isso tudo foi construído, a gente vai falar para vocês como isso aconteceu. Da legislação no Brasil, como estão as leis no Brasil que interferem nessas práticas de Reiki, o nosso plano de ação e desenvolvimento da associação, e aí a gente encerra, tá certo? A história da associação foi muito interessante. Eu fiz curso com o João. Minha família mora em Cascais. E aí eu fiz curso com o João é meu mestre. E aí eu comecei a mandar e-mails para o João e a gente conversando, ele sempre muito gentil, conversando sobre o Reiki no Portugal, o Reiki no Brasil. E aí o João, um dia, ele virou para mim assim e falou: ora, pois, vai ter um congresso aqui, era em outubro da época. Se você quiser, eu falo, vai ter uns mestres brasileiros e eu falo de você. Porque a gente conversava muito sobre as questões do Reiki no mundo, né? E eu achei que o João, no cafezinho, ia estar conversando com um com outro quando ele me manda essa foto. Com o nome da associação, ele deu o nome, ele criou o logo e está comentando. O João fez, eu só estava em conversas com ele, né? E nisso, tinha um brasileiro aqui chamado Robson Quitério, que estava naquele ano vindo receber o prêmio Hayashi. Isso. Então, nós estivemos aqui em 2019 e naquele ano foi mágico, porque eu percebi que aquilo que eu carregava do Reiki, de querer agregar pessoas, de tão maravilhoso que era o Reiki para mim, o João veio me falar sobre isso. E aí, então, entra aquela parte da história que eu comentei inicialmente para vocês. Ele falou assim: você precisa conhecer uma brasileira. E ele imediatamente me colocou em contato com esse presente, né, que é a Gláucia. E nós, então, demos início a essa conversa com uma intensidade, como se as coisas já viessem acontecendo. Né? Então, foi nesse encontro, e eu tenho que fazer aqui uma menção a uma pessoa do Brasil também, o John DeCarli, porque foi ele que fez a indicação, eu sou muito grato por isso, e obviamente esse foi o motivo que me trouxe aqui,
E, na realidade, o motivo real era para nós nos unirmos e criarmos essa associação. Então, foi assim que começou a história. Então, o João colocou em contato, né? E a gente acredita, então, que esses pensamentos foram se entrelaçando, de forma que nós pudéssemos colocar em prática aqueles sonhos que nós carregávamos em nosso coração, em nossos corações. Certo? Então, esse foi o processo, né, da história. Então, e aí é o comecinho, tá? Isso tem 6 anos. Nós criamos uma comissão com alguns praticantes de Reiki que nós conhecíamos, né? E aí nós fizemos o edital, né? E ficamos aí 5 anos, durante o período de pandemia, conversando sobre o estatuto. O Brasil é um país muito burocrático. Pra vocês terem uma ideia, o nosso estatuto tem 30 páginas. Então, assim, é um país muito burocrático. Esse foi o edital de convocação, né, para o começo da associação. E aí, essa é a reunião, né, que a gente fez com as pessoas que nos ajudaram, né, essa é a reunião a primeira reunião que a gente fez, né, e são as pessoas que nos ajudaram nesse processo, tá? E aí nós temos eu como presidente, tá? O Robson Quitéria é o vice, a Camille é a secretária, a tesoureira é a Sheila, a Érica é a suplente, tá? A Ana Paula, ela é uma voluntária do Reiki de Itupeva, tá? A Ângela, a Juliana, o Marcel e a Silvia fazem parte do conselho administrativo. O conselho fiscal é a Aline, a Fabiana Pequinato, o Gerson Dias e a Joamara Barolo, que trabalha comigo no hospital em São Paulo. Tá? E aí, gente, começa a novela no Brasil. Tá? Esse estatuto ele vai para um cartório e ficou 1 ano para ser aprovado. 1 ano, né? Então a gente achava que ia se resolver rápido, que iam ser coisas assim de meses. Demorou 1 ano para esse estatuto ser aprovado, passar na mão de 2 advogados. Então foi um processo muito burocrático e muito desgastante para todos nós da associação. Então, se vocês acompanharem ali na primeira imagem, né, na ata, aos 2 dias de abril de 2023 é que nós nos reunimos e foi aprovado então o estatuto e a criação da associação. E desse período, feito essa assembleia para aprovação, aí então foi para o cartório. E da assembleia até a aprovação decorreu então mais um período de aproximadamente 1 ano, ou seja, já era 2024, tá certo? Então você vê que foi um processo demorado. E a própria criação de um estatuto, quem já teve alguma experiência do tipo sabe que não é fácil, você reunir esse grupo de pessoas, chegar num acordo, como vai ser o estatuto, não é uma tarefa fácil. Foi longa também. Então, nós temos por objetivo, tá? Integrar os profissionais e entidades que atuam ou têm interesse em praticar o Reiki, criar códigos de ética contendo os princípios éticos da BP Reiki e a prática do profissional, promover ações e serviços para a prevenção e recuperação de saúde e bem-estar, tornar as atividades da BP Reiki um meio de aprendizado de prática de amor ao próximo, como instrumento da própria evolução com base nos princípios de Reiki, promover o atendimento dos seres humanos e dos demais reinos, tá? Promover ou participar de atividades recreativas, assistenciais, formativas, informativas, promover ou firmar convênios com outras entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, representar, orientar e promover o Reiki em âmbito nacional e criar departamentos, núcleos e comissões com o objetivo de promover ações que visem o desenvolvimento científico e profissional. Pouca coisa. Tem muito trabalho. Bastante trabalho. E aí, nos foi solicitado que nós abordássemos também a questão das leis, da legislação no Brasil. O Brasil, lá no Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde, que é o que cuida da saúde no país, ele estabeleceu as políticas públicas de práticas integrativas, as políticas nacionais de práticas integrativas. E nesse momento, o Reiki ainda não aparecia. Então, vocês observem ali à esquerda quais são as práticas que apareciam em 2006, que era a acupuntura, homeopatia, a fito, a antroposofia e o termalismo.
Em 2017 foram incluídas outras práticas e nós passamos a ter então 14 práticas incluídas nesse plano nacional. E dentre elas nós tínhamos então o Reiki em 2017. Em 2018 essas normas foram revistas e aí o termo Reiki ele saiu e nós passamos a estar ali na técnica imposição das mãos, junto com outras técnicas que também faz uma prática similar à nossa. Tá? Então, essa é a sequência. E também foi criado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que a gente chama de CNES lá no Brasil. Tá? Para quê? Para que comece, então, a regulamentar esses profissionais, esses terapeutas, como uma profissão como qualquer uma outra, como advogado, como professor, como engenheiro, como médico, ou seja, né, como qualquer outra profissão. Nesse trabalho, né, de organização e planejamento, nós nós pegamos da parte da administração e seguimos então, traçamos o itinerário, o caminho para o desenvolvimento institucional, ou seja, esse planejamento mais geral da nossa associação, que ele envolve a parte documental, que nós já começamos a falar para vocês, envolve um planejamento estratégico, gestão de pessoas, os serviços e os projetos que serão realizados, gestão financeira, comunicação e marketing e a mobilização e captação de recursos. Então, a gente tem como documentação hoje, né, o cartório e ato de fundação, o regimento interno e o código de ética. Né? Então, nós estamos nesse processo de discussão, porque nós nascemos, inclusive a gente não falou, quando saiu o documento, a gente saiu no dia 20 de maio, né, que a gente começa a existir enquanto lei, porque saiu um CNPJ do Brasil, um número da empresa, né? E então a gente é recente, nós nascemos para a lei brasileira no dia 20 de maio do ano passado, por isso que a gente está nesse momento de documentação da associação. E aí a gente tem o planejamento estratégico. A nossa missão é reunir os praticantes de Reiki, fomentar e fortalecer o ensino, a prática e a pesquisa e difundir o Reiki, tendo como referência os ensinamentos de Mikao Usui. A visão é ser uma instituição de referência em Reiki respeitada no Brasil e no mundo. A gente quer trazer muito a questão de práticas de estudo, discussão como vocês fazem, e também a discussão do profissionalismo do Reiki. Tá? Princípios, amor, ética e lealdade aos princípios do Reiki. E o logo quem nos criou foi o João. Obviamente, né? Esse logo tem toda uma informação contida nele. Oportunamente nós podemos até falar sobre isso, mas nós não queremos tomar tanto tempo, mas valeria a pena. Sim. Tá bom? Dentre os serviços e projetos, nós, o ano passado, já realizamos o nosso primeiro Congresso Brasileiro de Reiki. Nós fomos um pouco afoitos, talvez, resolvemos, não, vamos trabalhar, já vamos fazer. Apesar de todo o nosso know-how em organização de eventos, mas de Reiki a gente não tinha essa experiência, que era outro público, era bem diferente. E nós fizemos dentro da universidade, que é um diferencial. Isso gerou, inclusive, até alguns ataques, né, por parte de alguns acadêmicos, mas foi uma experiência incrível. Ali nas fotos nós temos, então, a abertura do Reiki, e embaixo aqui nós temos a comissão organizadora. Nós tivemos atuando de modo direto mais de 50 pessoas nesse evento, um evento grande. Você sabe que o Brasil tem tamanho continental, então precisávamos de bastante pessoas atuando. E tivemos atividades culturais na própria abertura, inclusive com próprios terapeutas, com os próprios praticantes nessa abertura, para valorizar e criar esse ambiente que a gente acha que ele é de suma importância. Tá? Então aqui a gente observa mais uma vez o público, aqui a comissão organizadora, e nós fizemos um jantar. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Dá para ouvir? Esse é um material chamativo que nós fizemos para o jantar, e eu falo sobre ele aqui.
jantar foi com a ideia justamente também de criar um ambiente de harmonia, e nós trouxemos os terapeutas para esse jantar para que eles expressassem culturalmente aquilo que eles fazem. Então nós tivemos, além da posse da diretoria que está aí na foto, nós tivemos um hino que foi composto por uma reikiana para o evento. E provavelmente ele vai se tornar o hino do evento. Não é? Foi um momento marcante, foi um momento muito emocionante para a gente. Muitas pessoas choraram naquele momento na plateia. Nós adoraríamos colocar o hino aqui para vocês ouvirem, mas não vai haver tempo. Nós tivemos a apresentação do saxofone, então esse músico ele ficava à porta recebendo todos que estavam chegando para o jantar. Tivemos ali dança cigana e, obviamente, nós tivemos ali aquela expressão cultural japonesa, o Taifu, né, que também impressionou bastante o grupo. E balé. Tinha uma filha de uma terapeuta que é bailarina, então ela fez uma apresentação também para criar esse ambiente ali de harmonização e o próprio jantar que é o motivo. Só queria fazer um adendo, para vocês terem ideia, o Brasil é um país continental, né? A gente teve terapeutas que viajaram dias para chegar no congresso. 2 dias de ônibus, se encontravam na cidade de São Paulo e iam. Então, a gente também, a intenção desse jantar é que esses terapeutas, a gente teve terapeutas do norte, do nordeste, do sudeste, do sudoeste e do sul que viajaram dias para poder chegar no congresso. A gente nem esperava isso, né? Não era a intenção, porque o Brasil está muito carente desse tipo de encontro e dessa fala de pessoas que pensam igualmente. E a ideia do jantar também é que essas pessoas pudessem se conhecer. Inclusive, devido depois do congresso, esses terapeutas se reuniram e começaram a escrever livros sobre Reiki. Né? Então, a ideia é que eles pudessem sentar, conversar e falar da prática deles de Reiki, compartilhar isso. Então, foi uma experiência que, para mim, pessoalmente, nós não esperávamos que acontecesse isso. Né? E aí, quais são os serviços e projetos, tá? O cadastro dos associados, a gente está na parte de cadastro de associado. Vocês sabem muito bem, nós trabalhamos também com voluntariado, então nós dependemos de pessoas, né? Então é um serviço que está muito devagarzinho, porque é feito 1 a 1, a gente depende do voluntário para nos ajudar, tá? A gente está já com lives marcadas, porque como o Brasil é um país continental, teve muita gente que não conseguiu ir no congresso, tá? E aí eles começaram a nos pedir que eles tivessem acesso a isso que vocês tiveram, né? Porque a gente tem terapeutas que às vezes precisam viajar 3, 4 dias para poder ter acesso a um conhecimento, né? E a gente tem o simpósio em 2025, tá? Vamos participamos de eventos como nós estamos aqui, tá? E a gente tem parcerias, a gente já começou a ser chamado para firmar parcerias em universidades no Brasil e em projetos muito importantes que vão começar a ser lançados no Brasil, tá? Esse que está aí é um projeto que a gente desenvolve lá na Unesp. A Unesp é a universidade pública lá. Tá? Nós desenvolvemos às segundas-feiras e esse é o cartaz que nós divulgamos para a população. Né? Então, geralmente às segundas-feiras nós fazemos lá de 40 a 60 atendimentos com uma equipe aí de 10 a 15 terapeutas toda segunda-feira e depois o Reiki à distância com a chancela da Associação Brasileira de Reiki. Inclusive, só para falar, tem alguns hospitais no Brasil que têm nos chamado para começar a discutir a ampliação do serviço de Reiki, tá? E o treinamento e a capacitação dos voluntários, porque isso é uma coisa que eu faço com os meus alunos, né, o Robson, mas é uma coisa que não é comum no Brasil. Então, nós estamos nessa parte também fazendo essas parcerias, tá? A gente está com o Instagram da nossa associação, tá? A gente tem hoje 51 posts, 1.300 e poucos seguidores, né? E os nossos contatos, tá? E aí a gente costuma falar que a associação é para quem é apaixonado pelo Reiki. Ficaria muito feliz de vocês nos seguirem e de nos ajudarem com contribuição de ideias, de falarem da experiência de vocês, porque isso para nós que somos um bebê perto de vocês é muito importante, né? É muito importante vocês nos comunicarem o que vocês fazem, o que deu certo para vocês, né? Nós esperamos que esse 1378 passe a 1400 e alguma coisa. E para finalizar a nossa fala... É uma honra estar aqui com vocês, de verdade. É um sonho e uma honra, né?
A minha gratidão é imensa de estar aqui, de verdade. Eu costumo falar que nem nos meus sonhos mais incríveis a associação teria nascido e que eu estaria aqui falando de vocês e o congresso teria acontecido, que a gente teve pesquisadores mesmo do Brasil todo falando de reiki, das pesquisas que eles realizam dentro de hospitais, dentro de instituições públicas sobre reiki, né? E eu gosto muito dessa frase. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Porque eu acredito em todo o meu coração, sempre que eu ia falar da associação para as pessoas, eu falava isso, eu acredito em meu coração, né? No mais profundo do meu coração, que nós, enquanto amantes e apaixonados pelo reiki, que nós sabemos que o reiki é amor, nós precisamos espalhar isso pelo mundo. E eu não sou a única. E tê-los aqui é uma grande alegria, porque nós vemos que a gente brinca no Brasil que nós não somos malucos sozinhos. A gente encontra a nossa galera. Então, assim, que a gente consiga, enquanto associação, enquanto terapeutas, eu e o Robson, a gente tem muito isso, em seguir em honra. E respeito tanto pelos nossos mestres, quanto pelo reiki, quanto pelo Mikausu. Né? Só um parênteses aqui, nós terminamos de submeter um projeto que envolve 8 centros lá no Brasil, inclusive o Hospital AC Camargo, que é um hospital de câncer referência mundial. E a gente espera receber verba suficiente. Então a gente quer fazer uma rede junto com as universidades que estão conosco, além da Universidade Estadual Paulista, tem universidade de outros estados, públicas e privadas, prefeituras. Então, mas isso vai depender da aprovação do governo, para que a gente consiga receber essa verba e fazer um projeto com alcance maior. E, finalmente, né, a gente gostaria de deixar aqui que tudo isso que nós discutimos, que nós ouvimos, nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Porque, na realidade, o ser bondoso, o ser caridoso é colocar o amor em movimento. E nós gostaríamos que tudo isso que nós vivenciamos hoje fosse propulsor desse movimento. Né? Que nós possamos, então, vivenciar esse amor aonde nós estivermos. Que nossa simples presença seja motivo de sentir esse amor próprio e pelo outro. Muito obrigado. Hoje no sul do Brasil a gente já tem terapeutas sendo contratados como terapeutas de reiki, tá? Sendo pagos para isso. A gente tem terapeutas sendo pagos em projetos. E me perguntaram, né, como é que nós chegamos a isso no Brasil? Entra pelo caminho que ela falou, a pesquisa de reiki, mostrando que, tá? A prática de reiki diminui a permanência do paciente no hospital e diminui a quantidade médica, exatamente, e melhora a qualidade de vida. Então, foram inúmeros processos dentro do governo, mas basicamente o que chamou a atenção do nosso governo foi o que ela falou. Tá? Então, hoje o SUS está recebendo esses voluntários e esse trabalho no Brasil todo, mas devido à pesquisa séria, mostrando o comprometimento dos praticantes, dos terapeutas, e o quanto isso melhora a qualidade de vida, diminui o tempo de permanência dessas pessoas no hospital e diminui drasticamente a quantidade de medicação que eles tomam. Obrigada.